Deixa eu adivinhar, você está em uma roda de amigos, tem uma ideia genial e quando vai abrir a boca pra contar ela, trava. O pior, gaguejo, fica nervoso e quando vai realmente tentar se expressar, as coisas saem de uma forma atropelada e que ninguém consegue entender. E o pior, depois disso fica remoendo. Pô, por que eu falei dessa forma? Era tão simples. Isso acontece porque todo mundo te deu o conselho mais inútil de todos. Seja mais comunicativo. Só que, e daí? Ninguém pegou e te explicou realmente como ser mais comunicativo, fazendo a entender que ser comunicativo, falar bem, seria quase que um dom. Ou você tem ou não tem. Só que adivinha? Não é dom. Ok, os gregos até na antiguidade, eles acreditavam que se comunicar bem, a oratória, dialética, ela seria um dom das três deusas da graça, ok? Só que caiu por terra, porque, bom, a gente foi avançando, estudando mais e entendemos que isso é basicamente uma arte, é uma habilidade e que ela pode e vai ser treinada. Aonde? Bem, aqui, porque eu vou te explicar nesse vídeo direitinho o que você precisa com 3 técnicas para exatamente destravar isso daí. E quem sou eu, Nicolas Kipper, o teu melhor amigo, aonde que eu me comprometo com vocês todo domingo, sem faltas, vai ter um vídeo sobre esses assuntos que eu já estudo há mais de meia década. Comunicação, oratória, persuasão, rapport, gatilho mental e até sobre produtividade, performance, foco. Porque isso daqui me move muito e o grande objetivo de estar aqui com vocês é ajudá-los com tudo isso que já me ajudou, continua me ajudando e vai continuar mudando a minha vida. Pode ficar tranquilo, porque eu não vou ficar passando truquezinho de guru e falar em pau, que coachzinho. Não, calma lá. Tá, ok, eu dou mentorias disso pra dezenas de pessoas, mas não é bem por aí. E eu entendo muito bem disso, porque eu já passei por essas situações, como por exemplo, perder oportunidades, desde entrevistas, ver alguém que está interessado e travar, por estar congelado mesmo, com medo, receio, ou simplesmente, tá, o que eu vou chegar e falar pra ela? Bom, eu já passei por todos esses medos, como que eu mencionei. E vasculhando aspectos da neurociência, se realmente pegando, estudando, lendo artigos e até outras fontes, eu entendi a peça que estava faltando. Temos que parar de lutar contra o nosso cérebro, e sim jogar a favor dele, só que entendendo como que ele funciona. Ou seja, como se a gente estivesse hackeando em si. E eu fiquei fascinado, com um tesão, com uma paixão absurda, porque afinal de contas, como que eu mencionei já, esses estudos eu já faço há mais de meia década, uns 7 anos para ser mais preciso. Só que antes da gente começar, um papo reto aqui, conta aqui nos comentários qual que foi a pior situação que passou porque ficou travado, porque a tua mente começou a te sabotar e simplesmente, de novo, congelou e perdeu uma baita oportunidade. Começando o primeiro entendimento, você não trava porque é tímido, é simplesmente porque o teu cérebro, ele entrou em um modo de sobrevivência. Sabe o que ficam falando sobre a amígdala, luta ou fuga? Beleza, tem um complemento e além desse complemento, a ordem está trocada. O primeiro deles é, o seu cérebro, ele irá te congelar. Você vai ficar travado em si. Depois irá pensar em fugir e só por último lutar. Isso aqui é um comportamento bem animalesco. Nosso cérebro ele é separado em 3 porções, mas vamos ficar com essa mais animalesca e vou utilizar essa palavra agora que vai servir, ok? Não seria mais apropriada tecnicamente, mas vai servir. Quando você vai falar em público, tem aquela conversa mais tensa em si, o seu cérebro primitivo, aquele mais animalesco que eu mencionei, ele é ativado. Liga aqui um botãozinho, plim, porque dessa forma ele começa a entender que você está em um risco social. E por que que nós ficamos em alerta esse risco social? O que que ele tem a ver com a nossa cabeça? Beleza? Isso aqui nada mais é que um presentinho que os nossos ancestrais eles nos deixaram e nós carregamos até os dias de hoje. Porque quando que nós éramos neandertais, nosso cérebro estava sendo desenvolvido, a gente era uga-uga, bom, beleza. Se nós não estivéssemos dentro da tribo em si, fôssemos aceitos pelas pessoas, significava
morte. Porque, afinal de contas, era estupidamente mais fácil sobreviver quando nós estávamos em bando. Sobreviver para caçar, se proteger, abrigo e por aí vai. E quando, então, o grande grupo não nos aceitava e nos colocava para fora, havia muito perigo eminente. Afinal de contas, era muito mais difícil sobreviver. Agora entendeu por que nós ficamos nervosos, começamos a suar frio, o coração começa a disparar, ter crises de ansiedade, gaguejar, de novo, travar e congelar, é por conta disso, é por conta desse resquício dos nossos ancestrais. Antes de te passar as 3 técnicas do vídeo, a gente tem que se preparar para elas, para conseguir realmente praticar sem alguns entraves prévios. E é isso que eu vou te passar agora, que poucas pessoas te passam. E sim, é o óbvio, é o básico, bem feito. E eu vou utilizar um livro para isso. Basicamente, o que vai acontecer? Nós precisamos nos acostumar a ensinar ao nosso cérebro, utilizando neuroplasticidade para isso, que é a habilidade que o nosso cérebro tem de se moldar a conhecimentos, estímulos novos. Falar em voz alta é de boa. E por que eu tô falando com o livro é que treino para isso, você treina separado. Como assim? Treinar separado, o que eu tô querendo dizer é não treinar diretamente em público. Primeiro, faz a coisa mais trivial e básica. Mais de boinha, ok? Sem pessoas te enxergando nesse primeiro momento. Ou seja, criando um laboratório de erros, somente contigo mesmo e sem plateia. Então, pegue seu livrinho, o primeiro passo em si, e comece a falar, ler em voz alta, porque dessa forma você vai estar se ouvindo, praticando mecanicamente a falar também, ok? Então, acostumando, beleza, falar alto, falar em público não é mais um problema, é algo normal. E o segundo passo para nos preparar para as 3 técnicas seria o quê? Utilizar o seu corpo como uma âncora. E quando está lendo, como assim? Exatamente o que eu estou falando aqui e fazendo para vocês. Gesticulando. Porque, ó, o nosso corpo, ele basicamente não, mentira, ele é a extensão da nossa boca. E ele vai envezar, ele vai influenciar até os nossos pensamentos. Por exemplo, se você está lendo, falando de uma forma mais encolhidinha, quietinha, pô, você começará a pensar dessa forma. Em consequência, a sua voz também irá espelhar a tua linguagem corporal. Ou seja, se você está pegando aqui um livro e lendo, sendo mais eloquente, utilizando gestos mais abertos, mais seguros em si, transmitindo essa ideia de segurança, a sua voz também irá acompanhar isso. Eu não estou zoando, isso aqui é muito valioso que eu acabei de passar para vocês. Escuta de novo se precisar. Primeira técnica, ping-pong. A primeira técnica de ping-pong é basicamente não seja uma metralhadora, falando um texto absurdo, uma fala extremamente longa. Pausa. Respira. Fala. Respira. Fala. Respira. As pausas não são sinônimos de insegurança, pelo contrário, demonstram domínio sobre o conteúdo que você está falando, que você está seguro em estar naquela posição de orador, no caso. Isso aqui vale até para um palco, quanto para uma conversa entre 2 pessoas. Um exemplo prático, tem um ponto aqui, que quando nós falamos rápido demais, o outro entende menos. Então, entendeu como foram mini pausas? Eu falei com um tom até mais calibrado, mais ameno, mais de boa. As pausas também servem para dar ênfase e peso nas palavras as quais você deseja que a pessoa entenda melhor, e que essas frases, essas palavras vão ficar mais marcadas. É como se estivesse escrevendo e colocou em negrito. Técnica 2, a regra dos 3. Sim, simplesmente isso. Nosso cérebro, ele adora padrões lógicos que fazem sentido. E a regra dos 3, falando de um aspecto mais com neurociência em si, podem precisar. Dê um Google, vai lá, pesquisa também, tem esse interesse genuíno em querer aprender mais. Número 3 é um número bem legal para o nosso cérebro. Por quê? Ele vai colocar
nós aqui, a cabecinha, em um modo de checklist, esse modo operante, ok? Só que não é o suficiente para nos atrapalhar e ficar pensando em 1000 outros passos. 3 é um número muito confortável para isso, como, por exemplo, as 3 técnicas que irão te ajudar a destravar a comunicação e falar de um modo mais fluido, entendeu? Fica muito mais simples e fácil de acompanhar o raciocínio lógico e o que você está querendo contar, transmitir ao outro. E a última técnica, a terceira, é fale como se fosse para um amigo. Porque afinal de contas, o que muitas pessoas fazem e pensam? Ah, beleza, agora eu vou falar bem. Então, vou elucidar esses exemplos, pois são deveras interessantes. Bom, tu tá colocando uma máscara e isso não vai se conectar com as pessoas, porque você não está falando como se fosse para um amigo. Ok, há situações locais mais apropriadas para isso, certo? Só que, via de regra, utilize a sua comunicação como se fosse contar histórias, explicar aspectos para um amigo. Isso irá conectar muito mais com a tua audiência. Basicamente, a gente consegue trazer aquele exemplo, explique algo complexo como se fosse para uma criancinha. Aí você realmente conseguiu dominar o assunto. Para internalizar esse conhecimento, bons oradores, eles não ficam se preocupando em utilizar tantos argumentos mais técnicos e com enfeite, não. É simples, direto, com o grande objetivo de se conectar emocionalmente, que o outro consiga te entender. Só que, óbvio, se for necessário, utilize uma linguagem mais técnica, mas, via de regra, na maioria dos casos não é necessário. Então, por favor, assiste aqui o vídeo, aplica as 3 técnicas. Eu te prometo que isso vai mudar drasticamente a sua oratória, a sua comunicação com as pessoas. E por que não a vida? Porque afinal de contas ela é rodeada e moldada em como nós conseguimos falar, transmitir as nossas ideias. E esse foi o vídeo de hoje do teu melhor amigo Nicolas Kipp.